Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. E antes de mais nada, clássico, eu quero te agradecer por todas as visualizações, por ter você aqui no canal, nas nossas redes sociais também. Mais de 2.000 visualizações aqui no YouTube e mais de 166 mil visualizações nos cortes do nosso podcast nas redes sociais. Então curte, compartilha, comenta, porque você já sabe, muito conteúdo, muita informação, de forma gratuita, com as referências do mercado imobiliário aqui de Brusque e região, seja para você cliente, vendedor, comprador, construtor, loteadora e investidor, todos os assuntos de enriquecimento para você aqui no Pod Imóveis. E, gente, antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu vou fazer tipo uma charada para vocês. Teve um episódio aqui, sensacional, que foi uma aula, que durante o podcast eu comi docinho que eu ganhei da dona Marilde. Estou dando mais uma dica aqui. Dessa vez não é dela, mas tem docinho, cafezinho aqui no podcast. Quero ver se você adivinha. Vamos lá, então. Se você ainda não adivinhou, de qualquer forma, bota aqui nos comentários quem você acha que é o entrevistado de hoje. Mas é o Eduardo, da loteadora Trestati. É assim que se fala? Isso, assim mesmo. Família de coração aqui, da Ruiva, da Carol, da Amo Imóveis também. Hoje entrevistado é ele, para conhecer um pouco mais da história dessa loteadora, contar um pouco mais da jornada. E vamos com a gente. Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Por ter topado aí o podcast. A Carol ainda deu a ideia, vamos trazer o Eduardo para contar. A gente acabou entrando um pouquinho mais no bate-papo da imobiliária, da gestão. E agora coisa de irmão, né? Puxa o saco. Coisa de irmão. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a loteadora. Antes de mais nada, assim, por que Trestati? O que significa? Então, quando a gente começou nessa empreitada de loteamento, a gente fazia pela Imobiliária Amo, né? A gente sempre tinha uma maneira um pouco diferente de trabalhar do tradicional, digamos assim. Que era o quê? Meu pai e minha mãe sempre foram de investir muito em terra. Sabe aquela coisa de antigamente? Tenho dinheiro, vou trocar o carro. Não, mas se eu não trocar o carro, eu posso comprar aquela terra. Ela comprava terra. Aí sobrava mais um pouco. Não, mas aí se eu não comprar o carro ou o apartamento na praia, eu posso comprar o terreno do vizinho. É aquela coisa. E aí a gente primeiro fazia os empreendimentos, ou seja, a gente incorporava, né? Ou seja, comprava a área, fazia toda a infraestrutura do empreendimento, fazia a incorporação e vendia depois de pronto. Só que isso era feito pela Amo. E aí depois, com o falecimento do pai, a gente, eu acho que estava na hora de a gente começar a profissionalizar a questão dos loteamentos, porque a imobiliária é uma coisa, né? É um CNPJ. E a preocupação, o que era? Daqui a pouco, numa venda, ou até de repente, talvez algum licenciamento, que a gente pudesse talvez ter algum problema, tu acabaria vinculando o nome da imobiliária, que talvez são coisas separadas. A imobiliária é uma coisa, e a gente entende que uma incorporadora, uma urbanizadora, é uma forma diferente de trabalhar. Então, a gente decidiu por profissionalizar dessa forma. E aí começa a saga do nome, né? Mas um nome, como é que vai ser e tal? E até na época a gente tinha uma outra agência de marketing que a gente trabalhava, que era a Bimark, que era da Aline, a irmã do Wagner da Maisque. E começamos aquele brainstorming, nome daqui, nome dali e tal, e a gente decidiu por esse nome. E o que quer dizer o nome? Na verdade, a minha mãe ela é de descendência italiana. Né? Minha mãe, o sobrenome dela de nascença é Comandoli. Os meus avós são de descendência italiana, meus avós e bisavós. E a gente puxou um pouco disso, né? E a gente então usou a união de dois termos, que significa a união de três pessoas da mesma família. O Trestati é a união de duas palavras em italiano, que significa que o significado é esse. E o símbolo é uma árvore de oliveira, que daí é o nosso sobrenome, né? E claro, aí a oliveira tem muito aquela questão de longevidade, prosperidade que a oliveira traz. Então a gente quis trazer isso pro nossa logomarca. E ela está enraizada dentro de um quadrado que a gente quer trazer como se fosse o lote, né?
Então, seria isso. Cara, a logomarca. Que legal. Adorei o significado. Aí as cores a gente também já puxou para a questão da urbanizadora, que é o marrom, é o verde, que já remete à parte de empreendimento imobiliário, no nosso caso, os loteamentos, condomínios, esse tipo de coisa. Que legal. E a loteadora Tressat, ela começou na época do teu pai já? Então, a gente começou os empreendimentos, na verdade, em 2005. A imobiliária foi aberta em 85, né? Ano que vem comemoramos 40 anos. E os loteamentos eles começaram em 2005. Por que começou, né? Porque nós tínhamos um sítio e aquela coisa de cuidar, gasto, custo, encheu o saco. O pai disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com tudo isso. Né? A gente chegou a ter flamingo no sítio. Meu Deus! Minha mãe e meu pai eram apaixonados por isso. É um gasto, o sítio era num local, dava em torno de 1,5 km do centro, ou seja, era muito próximo do centro para tu ter uma área para isso. Mas vamos entrar nessa empreitada aí, vamos começar pelo primeiro, vamos ver o que dá. E aí onde a gente começou fazendo na época, a pessoa física dele, da minha mãe, aí depois foi para a jurídica da Amo. E aí a Trestat, ela surgiu com o falecimento do pai. Então até o falecimento dele, a gente não tinha ideia de, em tese, abrir uma urbanizadora, a gente chama hoje, né? A gente tinha o nome de Trestat Incorporadora, mas a gente passou agora para Trestat Urbanizadora, né? Relacionada ao urbanismo e tudo mais. E aí a gente então resolveu dar essa profissionalizada e surgir com o nome, a logo nova e começar, digamos, uma empresa de urbanismo, uma empresa de loteamentos, de condomínios e tudo mais, em 2015, que foi no ano que o pai faleceu. Então, beleza, a gente, né, vamos nos organizar dessa forma, né? Na época até, acho que minha irmã comentou aqui no podcast contigo, que nós contratamos o seu Luiz, que na época fez um trabalho com a gente de sucessão familiar, né? Aquela coisa, é muito cacique para pouco índio, então não dá para todo mundo mandar, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, para a gente ter uma empresa que, ela vai perpetuar. E aí, então, na época ficou a minha mãe como gerente comercial da locação, a minha irmã gerente comercial da venda, e eu sou formado em engenharia civil, então fui ficar como gerente, coordenador da urbanizadora. Mas, né, como a minha irmã bem comentou, a empresa, as duas são dos três, né? Mas cada um tem essa gerência de forma individual e semanalmente nós temos reuniões para decidir o que é feito de cada setor, para daí tocar em frente com as duas. Aquele famoso, né? Qual com o seu BO e no final... A gente tem autonomia para decidir por cada setor. Lógico, até um certo ponto. Né? Quando, de repente, envolve coisas maiores, valores e tudo mais, não, pera lá, então se reúne os três, vai, não vai, vamos fazer, não vamos fazer, ou talvez algum problema interno, alguma coisa com o colaborador e tudo mais, aí é decidido em conjunto. Em conjunto. Mas, assim, tudo que eu venho fazer, elas sabem, e vice-versa. Né? Tô aqui hoje, estão sabendo? Aquela comunicação, né? Sempre. Até para ser algo sadio, né? Porque aí daqui a pouco é feita alguma coisa que não tá alinhado, não sabe, né? A gente sempre se respeitou nisso, assim. A gente tem um elemento muito, muito firme, assim, muito certo. Então, a união da família, né? Os três corações, a junção dos três nomes. E esse primeiro loteamento... O teu pai loteou essa área. É um condomínio ou... Não, a gente chama ele, na verdade, de Lili Bruns, mas por quê? O Lili Bruns é de vocês? Isso, mas por que a gente chama Lili Bruns, né? Porque na época, isso lá em 2006, quando ele foi aprovado, a legislação ainda permitia que nós fizéssemos em forma de desmembramento. Então, o que a gente fez na época? Que a lei permitia. A gente licenciou toda a parte de terraplanagem, corte de vegetação. A gente fez a abertura das vias, das ruas. A gente deu toda a infraestrutura para as ruas. A gente tornou as ruas públicas através de leis na Câmara dos Vereadores, né, que depois foi sancionado na época pelo prefeito. Depois as ruas tornadas públicas, ou seja, eram ruas públicas, como qualquer outra rua pública. A gente então fez os processos de desmembramentos dos lotes, de 10 em 10 lotes. Então todos de 10 em 10. Então todos com matrículas individualizadas. Na época era permitido. Né? Então, não é o loteamento Lili Bruns. O pessoal fala, mas por que esse nome? Na verdade, como ele não foi aprovado como um loteamento, a gente acaba usando o termo Lili Bruns porque ele fica na rua Lili Bruns. Entendi. Que é ali na Nova Brasília. Né? E aí, posteriormente, a gente fez o Tulipa, mas o primeiro realmente foi o Lili Bruns. Foi o primeiro empreitada que a gente deu nessa área de loteamento e tudo mais. Que legal. E assim, até, Eduardo, confesso que... Hoje a legislação, desculpa te cortar, Imagina. Hoje a legislação não permite mais isso, né? Depois de 2008, daí foi criada a Fundema em Brusque. Aí a Fundema ela tem um convênio com a antiga Fátima, que hoje é o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. E aí os licenciamentos então passaram a ser por Brusque.
Claro, isso foi de forma gradativa, né? Em questão de tamanho de empreendimento, área máxima do terreno e tudo mais. Então, hoje, Brusque já tem autonomia, então a gente não tem mais essa necessidade. Aí faz tudo por aqui, mas tudo em forma de loteamento. Que legal. E assim, né? Confesso que eu não sinto feeling meu, Jéssica, de venda de terreno específico. Assim, se eu for ver um lote, a pessoa diz, é plano, mas é aterro, será que não é? Essas situações. E eu acredito que muita gente, até corretores, clientes também, acho que eles não têm a ideia, a noção do trabalho também que é fazer um loteamento. O tempo que leva, né? Por exemplo, vamos levar em consideração ali o Tulipe, né? Na 1º de maio, né? O Tulipa. Isso. São quantos lotes? São bastante, né? Ali eles são 84. 84 lotes. Uhum. Uma área daquela leva quanto tempo até, por exemplo, uma definição... Bom, pode começar a mexer. Então, Jéssica... Você vai falando, eu vou comendo os docinhos, mas, que realmente é muito bom esse docinho. Como eu te falei quando a gente chegou, na verdade, eu fui no mercado ontem, a minha namorada comprou. Eu disse, olha, compra 2. Eu disse, porque um pra Jéssica e um pra nós. Não, realmente muito bom. Porém, dona Marildes, não chega nem perto da senhora, mas isso não tem... Até se a pessoa ali que tem o nome na etiqueta quiser, a gente passa a receita da dona Marildes. Exatamente. Né? Mas aí tem os royalties, né? Justo. O loteamento, Jéssica, ele difere um pouco de um prédio. Vou usar um pouco fazer essa analogia. Porque o prédio, o que acontece? Vai o incorporador lá, né? Até, claro, talvez não tenha incorporadores nos assistindo. Se eu tiver pulado alguma etapa, por favor, me perdoem. Né? Que o nosso feeling, nosso know-how hoje são os loteamentos. O cara vai lá, vê o terreno, geralmente é um terreno plano, ou talvez com alguma certa declividade, mas nada muito acentuado. A gente, infelizmente, vive num... Infelizmente não, mas nós vivemos num vale, então a gente não, é difícil ter um terreno também plano que não seja aqui no centro. O cara vai falar, faz a viabilidade, dá tantos pavimentos, tal taxa de ocupação, tal índice de aproveitamento, os recuos, aquela coisa toda. O cara faz um pré-projeto, vê a quantidade de unidades, faz a proposta da permuta. De forma bem resumida, é isso. O loteamento ele já difere um pouco, porque o licenciamento ele é muito mais longo e muito mais demorado, apesar que hoje, e assim, eu sou obrigado a falar, e não é jogar confete, mas é uma verdade, os nossos órgãos públicos hoje de Brusque, assim, todos eles, é maravilhoso. Eu, particularmente, não posso falar mal, assim, o licenciamento em Brusque é muito rápido. Muito, muito rápido mesmo, assim. A nossa Fundema, que é o órgão ambiental, o nosso IBPlan, o pessoal da prefeitura, a ELO, que faz análise dos loteamentos, sensacional. Eles são à risca a lei, só que são aquelas pessoas que elas te abrem a porta e elas são de boa vontade. Olha, vamos ver teu projeto aqui. Olha, de acordo com a lei, isso aqui eu não consigo fazer. Mas assim, tu tem que mudar aqui e aqui para ficar de acordo com a lei. Então, tu entende? São pessoas acessíveis. Que elas agilizar. Agilizar, ajudar, porque quer que o município cresce. Quer fazer dar certo, né? É muito legal. E todo órgão, assim, o pessoal aqui é sensacional. SAMAI, Secretaria de Obras, o pessoal da Secretaria de Trânsito, Paulinho, o pessoal sensacional. A Defesa Civil também top, que hoje a gente também tem que ter o licenciamento. Então, como é que funciona de uma forma resumida o loteamento? Tu vai licenciar o loteamento, primeira coisa. Da maneira como a gente trabalha, tá, Jéssica? Eu não gosto de chegar no terreno, mas tu tem experiência, quanto é que tu me paga de porcentagem para fazer o loteamento? Não sei. Eu, Eduardo, eu não gosto de chegar no teu terreno, só olhar, vou te pagar tantos por cento. Eu não sei o que dá para fazer. Eu não sei o que tem lá no meio do mato, se tem uma APP, se talvez tem uma declividade muito grande que eu não vou conseguir usar, ou para eu usar vou ter que fazer um serviço muito grande de terraplanagem, e talvez o serviço de terraplanagem vai me resultar num volume de barro que eu vou ter que tirar dali, eu vou ter que pensar no local onde eu vou alocar esse barro, porque talvez no terreno não vou ter condições, não vou ter espaço, vou ter que colocar num outro local. Então são dificuldades diferentes de um prédio, de uma corporação normal. Então, como é que é a maneira que a gente trabalha? Cheguei lá no terreno, legal, olha, tu vai me dar um tempo, eu vou fazer um estudo do teu terreno. Eu vou pagar, eu vou contratar o pessoal que trabalha já com a gente há 19 anos, que é o mesmo pessoal de topografia e engenharia, já desde 2005, da época do meu pai. O Vitor, da Terra Vista Engenharia, eles são de Florianópolis, eles não são aqui de Brusque. E eu pago, ele faz todo o levantamento do terreno, faz todo o estudo do terreno. Então tá aqui, Eduardo, o pré-projeto.
a parte urbanística. Então, a gente consegue colocar X lotes, só que eu tenho essa questão da terraplanagem. A gente já faz o projeto de terraplanagem. Pô, Eduardo, mas tu paga caro? Paga. O valor é variável, depende do tipo do terreno, né? Uhum. Mas eu faço questão de ter esse investimento porque vai me dar segurança lá na frente, né? E aí, pá, beleza, tem tudo isso. Aí o que a gente, ainda anterior a isso, a gente faz as viabilidades. Então o que acontece? Eu tenho que ter a viabilidade da prefeitura, dizendo, olha, naquele local pode ser feito o loteamento. Eu tenho que ter a viabilidade do SAMAI, dizendo, olha, naquele local tem capacidade de botar água para a quantidade de lotes que tu estás prevendo. Mas tudo isso, eu pego esse pré-projeto que eu fiz, aí eu levo nos órgãos. Olha, tá aqui. Aqui está a quantidade de lotes que eu pretendo fazer. Aqui estão as curvas de nível do terreno, topografia do terreno. Uhum. É isso aqui. Aí a prefeitura analisa e dá a viabilidade. Olha, em função disso aqui tu pode fazer. Porque às vezes o terreno é muito inclinado, a prefeitura não autoriza, porque é um local de risco, alguma coisa normal isso, né? Beleza. Chego pro Samai, olha, eu vou botar lá 100 lotes. Olha, naquela região não consigo dar para 100 lotes. Máximo tanto, né? E aí começa. Obras, tudo bem. Drenagem, como é que tu vai fazer? O Samai é água e esgoto. Obras, a mesma coisa. Tá, o que tu vai fazer com a drenagem? Tu vai levar a drenagem para onde? Eu pretendo levar para tal local. Aí eles vão dizer, olha, naquela rua tu pode levar a drenagem porque esse volume vai ter capacidade. Ou, se não der, muitas vezes eles propõem medidas mitigatórias. Não, tudo bem, a gente coloca, só que tu vai ter que, de repente, fazer uma melhoria na rede do município para receber o teu empreendimento, né? Mesma coisa com a Celesc, né? A rede elétrica. Tu manda, eles também dão viabilidade. Para atender esses tantos de lotes aqui, tu consegue, tranquilo ou não. Tudo bem, tu consegue, mas também tem medida mitigatória. Vai ter que botar tantos transformadores, vai ter que talvez melhorar a rede na via principal para poder chegar uma carga condizente com o que tu vais usar lá no loteamento. Porque uma coisa é tu botar 100 lotes, uma coisa é tu botar 300 casas geminadas. Verdade. Em 100 lotes. Ou uma coisa é tu botar 100 prédios de 14 apartamentos. Vamos botar assim, tô viajando aqui, né? Uhum. Então tu entende que o uso é muito diferente. Então tu tem que informar isso. Aí tu vai para obras. Desculpa, pro trânsito. Uhum. O que o trânsito vai dizer? Olha, Eduardo, a entrada ali pode ser, não pode. Olha, a entrada... A gente teve um caso nosso que eu tive que fazer um estudo de tráfego. Eu tive que botar um cara lá sentadinho com uma prancheta. Mentira! Sim. Fazer um estudo e dizer, olha, nas horas de pico passou tantos carros, tantas motos, tantos caminhões de tal tamanho, tantos caminhões de tal tamanho, tantas carretas, tantas bicicletas, tantas... Fez isso tudo, o dia inteiro. No final é feito um relatório, é feito um cálculo. Olha, o volume de veículos que passa lá em horários de pico, numa semana, é esse, né? Aí, em cima disso, a gente propõe um acesso e aí o trânsito analisa, pode ou não pode entrar. Olha, Eduardo, não dá, vai ter que talvez mudar, vai ter que fazer talvez uma terceira pista, alguma coisa assim. Aí eles dão essa viabilidade. E aí a Fundema, o órgão ambiental, ele não tem uma viabilidade, né? O órgão ambiental, ele pressupõe que a partir do momento que eu estou aprovado com tudo, o órgão ambiental ele vai se ater nas questões ambientais, que é o que? É o corte de vegetação, é a compensação ambiental, é a parte de APP, é a parte da terraplanagem naquela declividade, se eu posso ou não posso, o aterro, se eu estou respeitando isso. Mas isso só vai para a Fundema a hora que a prefeitura já aprovou, né? E tem alguns casos que a gente já teve particulares da Defesa Civil, que são locais que a gente ia aterrar, que daí também, olha, a Defesa Civil foi lá, fez a viabilidade. Olha, nesse local aqui, questão de cota de enchente e tudo mais, tu pode aterrar no máximo tantos metros. Para justamente esse meu aterro não prejudicar as pessoas a montante, que a gente fala que é depois, que é lá embaixo. Né? Então, desculpa, Jusante. Munido desses documentos, aí eu vou negociar com o cara. Rapaz do céu! Mas isso é a forma como a gente trabalha. Pô, Eduardo, mas o tempo que tu perde... Eu prefiro, Jéssica, sabe por quê? Porque a gente já teve uma experiência no passado. Meu pai era vivo ainda. O pai de um amigo meu, eles queriam vender um terreno em Guabiruba. E, pô, vamos lá ver, legal para fazer um loteamento. O terreno era, matematicamente, o terreno era perfeito. Ele tinha 54 de frente por 3 mil, por 3 quilômetros. Nossa! Ó, 54, tu abre uma rua de 12 no meio, enche de lote para cada lado e vai embora. Aí o pai disse, não, vamos comprar, tal. Eu falei, pai, eu disse, mas vamos fazer o levantamento. Eu falei, para ver a topografia, porque, pô, é 3 quilômetros. Não, mas botar esse dinheiro na frente. Eu falei, não, mas tu bota. Se a gente comprar o terreno e que o terreno for bom, a gente já tem o levantamento pago. E se o terreno for ruim, a gente perdeu só isso aqui. Boa. Não, beleza, vamos fazer. Pô, em 3 quilômetros de terreno eu botava 35 lotes. Não é nada. Porque o terreno era muito ruim, muito acidentado. Coisas que aqui de fora tu não via, né?
Então, Jéssica, a nossa forma de trabalhar é essa, por quê? Porque com tudo isso, eu consigo chegar para o proprietário do imóvel e tá aqui, ó, olha, no teu terreno eu posso fazer. Eu tenho todas as viabilidades e tenho o projeto e eu, óbvio, a gente não abre números, né? Eu vou gastar tanto, eu vou ter, Sim, né? claro, Mas claro. olha, eu consigo te pagar tanto. Se é 30, se é 40 ou se é 50, né? E eu não gosto de falar antes, porque até às vezes as pessoas me cobram, pô, Eduardo, mas fala, tu já tem experiência, não sei o quê. Eu digo, tu entende? Eu falo para ele, se eu vier te propor uma coisa que lá na frente eu for ver que é ruim, eu não vou conseguir dar para trás contigo. E eu vou levar prejuízo. E de repente eu faço uma proposta para ti que tu não aceita, porque tu acha que é pouco, mas eu com o estudo eu vi que eu podia ter talvez te pago um pouco mais e eu não tinha perdido negócio. Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu talvez demore um pouco mais, gasto na frente, na minha visão é um investimento. É um investimento. Só que eu tô com tudo certo, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. E é aquele negócio, né, Eduardo? O que começa certo... Quando eu digo eu, digamos, é a nossa empresa, né? A gente trabalha dessa forma assim. E assim, é o que eu sempre falo também. O que começa certo, vai certo até o final. Cara, se tu começou errado, se tu começou fazendo de qualquer jeito, nas coxas, vai errado até o final. E hoje as viabilidades, né, de novo, aí, por órgãos públicos, ele é tudo muito rápido, né? De novo, o pessoal é acessível, então as viabilidades, olha, infelizmente lá não dá, é ruim. Não, lá pode ser feito, é bom, né? Então, a gente teve casos nossos que a gente teve que fazer melhorias de rede do SAMAI. Agora, a gente vai te atender, só que vai ter que melhorar a via principal, beleza? Isso já vem na tua viabilidade, tudo dentro da lei, tudo certo. Já vem, inclusive, tudo muito certo. Tabela de valores, o que tu vai ter que botar, quanto vai custar. E no momento que tu entra com o teu projeto, tu já entra com aquela melhoria de rede também, daí tudo aprovado. Aí só a gente não executa, né? Porque a gente, como empresa privada, não posso executar obra em via pública. Né? Mas aí a gente acaba bancando que é uma melhoria, né? Para poder atender o empreendimento. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. E é muito bacana ter essa visão que a loteadora também faz isso, que muitas vezes a gente, como o próprio corretor, levando agora na área da corretagem, né? Vem aqui avaliar minha casa, ver quanto que vale, né? Não, eu pelo menos também tenho esse mesmo posicionamento. Olha, eu vou até a tua casa, vou conhecer, vou ver ela, mas eu não vou te falar o preço na hora. Não, mas tu tem experiência... Não vou. Não vou porque eu preciso fazer uma avaliação do que o mercado está pedindo, o que o mercado está aderindo, o que tem na redondeza. E o pessoal acha que é só assim, né? A gente já teve casos que a gente negociou recentes de terrenos, que eu fui negociar com o cara, e isso é uma coisa engraçada, assim. Uma coisa que eu enfrentei no começo ali, quando o pai faleceu, o pessoal, mas tu vai dar conta? Que tem muito novo. Eu, não, gente, né? Eu já tô... Cresci? Assim, eu não sei se eu posso falar um pouquinho de como foi o meu... Mas, por favor, tá em casa? Na verdade, assim, tanto a minha irmã quanto eu, meu pai e minha mãe sempre foram muito, muito rígidos, mas rígidos no bem, assim. Né? Para ensinar tudo mais, assim, né? Tudo muito correto. E sempre trouxeram a gente para trabalhar de cedo, de novo, assim. A gente sempre teve uma vida confortável, mas assim, desde novinho tem que estar lá na empresa. Então, a minha irmã não vou lembrar, mas eu comecei a trabalhar... A minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Eu comecei a trabalhar na empresa, eu tinha 12 anos. Claro, 11, 12 anos. Obviamente, com uma função condizente com a idade. Você também, como é que a Carol falou, estafeta? Famoso. Também? Tu pega, eu tô agora com 18 anos, né? 18, claro, lógico. Não, brincadeira, eu tô com 38. Né? Eu comecei com 12, né? Então, tu bota aí, são 26 anos. Brusque hoje tem o quê? 145, 150 mil habitantes. A idade que você tem de mercado imobiliário é a minha idade, rapaz. Pois é. E aí, tu bota 26 anos atrás, Brusque tinha o quê? 50, 60, 70 mil habitantes? Eu não sei, teria que procurar para ter, mas eu imagino isso, né? Isso. Jéssica, minha mãe me dava uma pastinha, era um tampinha, minha mãe dava uma pastinha preta, botava embaixo do braço, ia pro centro cobrar os aluguéis. Eu era um tampinha. Assim, aí tu pegava já ia com o recibo pronto, que era feito no fácil, tu não pegasse essa época, no computador, não tinha Word, não tinha nada. E era impresso naquelas impressoras de fita. Aí tinha as 2 vias e tal. Tu ia fazer esse tipo de cobrança, né? E aí, chegava a gente ali para ver imóvel de locação, a gente não tinha funcionário, era minha mãe, meu pai, eu e minha irmã, tinha uma só.
Minha mãe botava dentro de carro de pessoas que vinham lá do Paraná, vinham de São Paulo, não sabia quem era, ó, vai junto para mostrar o imóvel. Mentira! Mas na época tinha, porque não tinha malícia, porque tu entende, a gente vive... Meu pai no centro parava o carro com a chave na ignição, os vidros abertos, a carteira Conhecia todo mundo. Para tomar um café, porque ninguém mexia, né? Então a gente veio vindo nessa linha. Então todos os setores da imobiliária a gente passou, tanto eu quanto a minha irmã. Todos, vistoria, financeiro, cobrança, comercial da locação. Eu fiz o Cresci, eu só não cheguei a começar a vender, porque daí logo o pai depois quis começar com os loteamentos. Aí eu, na época, já estava quase me formando no colégio, fui para a faculdade de engenharia. Eu disse, mas eu quero ficar fora. Eu falei, 5 anos, o tempo da faculdade. Né? Porque o pai e a mãe sempre foram muito tranquilos com a gente. Olha, se vocês não quiserem ficar na empresa, tá tudo certo. Vocês têm que fazer o que vocês querem fazer. Né? Se quiserem ficar, meu Deus, a gente vai ficar super feliz. E tanto a minha irmã quanto eu, a gente resolveu ficar. E aí, mas até na época, quando eu fui me formar, apareceu uma proposta de emprego numa empresa dessas do gás, para ser engenheiro e tal, ia ganhar carro, salário, aquela coisa toda. Meu pai disse, quer ir, Eduardo? Vai. Eu, não vou. Acho que não vou. Na época, antes disso ainda, eu estava fazendo a prova para fazer a engenharia civil no Exército, que eu ia estudar em Agulhas Negras, mas aí acabando também... Eu fiz todas as provas, passei em tudo, só não passei em literatura, que eu não suporto literatura. Aí acabei não entrando por isso. E também foi bom, né? Porque daí eu acabei desistindo e aí, não, vou ficar em casa. Aí, os 5 anos da faculdade, então, eu trabalhei em 2 empresas, uma em Guabiruba e uma em Brusque, 2 anos e meio cada uma. Legal. Aí, voltei, comecei a trabalhar com o pai e com a mãe, daí a gente começou nessa questão dos loteamentos. Dos loteamentos. Né? E aí, eu já estava formado em engenharia, daí na época eu fiz o MBA e tal, nessa área. E a gente foi, e também até hoje. Cara, que legal. E essas 2 empresas que tu trabalhou era voltado para outros... Não, era da construção. Uma eu trabalhei na Rig Pré-Moldados, né, em Guabiruba. Foram 2 anos e meio. O meu ex-patrão já faleceu, mas foi um aprendizado muito grande lá, foi muito bom. E depois os outros 2 anos e meio foi na OT Construtora, que era aqui em Brusque, mas eles não têm mais, eles acabaram fechando, que era do Dr. Humberto Eto, que é o médico, e o Adelar e o Walter. O Adelar, que era um sócio junto, e o Walter também era sócio e engenheiro civil. Então eu trabalhei com eles na época da faculdade. Aí quando eu me formei, eu disse, não, então agora... Até porque, para tu não pegar vício, né, Jéssica? Porque, ali tu não tinha... A faculdade era integral, eu chegava da faculdade 10 e pouco... Era integral? Era integral. Né? Aí, mas assim, eu trabalhava de manhã, das 6 e meia até 11 horas, 11 e meia, para casa rapidinho, almoçava, tomava banho, pegava o ônibus 12h35, ia para Itajaí, ficava na faculdade até 10, 10 e meia. Aí pegava o último ônibus de Itajaí e voltava para... Que a prefeitura sempre deu os ônibus para Itajaí do Menal, né? Para o FURB e para a Univale. Eu estudei na Univale. Aí voltava para Brusque, daí ia estudar ainda. E se eu tivesse com o pai e com a mãe... de manhã, mãe, não vou amanhã, vou estudar, vou ficar em casa. Não, assim, eu tive que aprender. Na marra, né? É o que a gente falou antes, né? Ou a gente aprende no amor, ou a gente aprende na dor. É verdade. Né? Então foi, aí a gente começou e foi. E aí, claro, a gente vem se profissionalizando, vem estudando. A gente, né, com essas consultorias que a gente teve ali, que a minha irmã comentou na imobiliária, na época do Rosalvo e agora da Cúpula também, trazem um conhecimento pra gente. E eu, assim, eu não tenho problema, assim, de falar o que a gente faz ou não faz. Eu acho que tudo é uma troca. Né? Eduardo, mas tu vai falar, o teu concorrente vai escutar, alguém lá... Cara, tá bom. Eu tô fazendo a minha forma, o cara faz o dele, tá tudo certo. Eu não tenho problema em ter essa troca. Eu acho que tudo a gente aprende. Exatamente. Antes da gravação aqui contigo, eu entrevistei a Amanda da Moresco, a proprietária da Moresco, e eu comecei o podcast justamente falando sobre isso. O mesmo sol que nasce para ela é o mesmo sol que nasce para mim, brilha para todo mundo. Todo mundo que eu sento aqui é uma aula para mim, desde corretor, enfim, não tem. E, inclusive, também, já falei em um outro podcast que foi um dos cortes que eu fiz, todo mundo pode copiar a nossa estratégia, todo mundo pode, mas ninguém vai copiar a nossa essência. Exatamente. Então, tu vai ter uma forma de trabalhar, talvez a pessoa que vai fazer outro podcast vai ter a forma dele, e tá tudo certo, os dois vão funcionar. Né? Exato. É a mesma coisa, é um construtor, a mesma coisa é um loteador, a mesma coisa é uma imobiliária, tá tudo certo. Né? E aí, eu não vejo ninguém como concorrente, eu vejo como parceiro. Como parceiro. Né? A gente tem outros loteadores em Brusque que a gente tem amizade. Claro. Manda mensagem e tal. Eu já aluguei máquina do concorrente que eu precisei por algumas oportunidades, tá tudo certo. Eu não vou onde ele tá e tá tudo certo, eu respeito. Né? Então, eu acho que é legal isso aí, a gente ter esse respeito, essa parceria.
E a gente trabalhar de uma forma que, pô, eu vou fazer meus empreendimentos, eu digo, né, meus, mas da família, né? Claro. Mas de uma forma bem feita. E os outros empreendedores, eles vão fazer o deles, e isso vai trazer um up para o município. Então, não é a gente ficar se degladiando. Exato. Tudo bem, ele tá lá, eu tô aqui, o outro tá lá, tá no outro bairro. Pô, tá todo mundo fazendo coisas boas, obras bem feitas, obras bonitas, e o município tá evoluindo, né? Então, eu sou dessa mentalidade. E aí, voltando um pouquinho que a gente falou da forma de trabalhar, eu também me preocupo com isso, por quê? Eu, né, fugi um pouco do assunto ali, tu me perdoa. Imagina! Dá pra ver que eu e minha irmã, a gente tem vergonha, a gente não gosta de falar, né? Não, mas assim que é bacana. A gente vai, puxa de um lado, vai pro outro e... Aí tá falando aquele negócio novo ali, né? Aí fui negociar um terreno e tal. Dia 23 de dezembro. Tu é virginiana? Não, sou Libra. Que é bom de data e metódica. Se a Carol é canceriana, não. Minha irmã faz aniversário sexta-feira. Amanhã? Canceriana. Então você amanhã é aniversário dela? Se a Carol é canceriana e ela é assim, então, mas errei também. Falei pra minha irmã assim, vamos lá ver o terreno lá no local tal. Eu disse, vamos lá falar com o proprietário, eu disse. Dia 22 de dezembro. Vamos, chegamos lá. Dia de sol, lindo, céu azul, quente, calor. Chegamos lá, fomos entrar na casa da dona Ana, querida. Ela olhou pra nós e disse, tudo bem, queria conversar com a senhora. Não, tudo bem, não deixou nós nem entrar. Sentou nós no chão da varanda da casa. Mentira! Tá bom. Jéssica, resumindo, foram quase 2 anos para conseguir assinar com eles. Por quê? Porque essa questão da idade, né? Pô, mas tu vai dar conta, guri? Ele me chamava de guri, né? O seu Altair, ele já é falecido, coitado. Tu vai dar conta, guri? Eu dizia, seu Altair, fica tranquilo. E a gente foi criando uma confiança. Aí no final ele falou assim para mim, no dia que ele assinou, ele disse, vou assinar contigo, tu estás pagando menos para mim, ele falou, do que eu pedia. Mas o teu concorrente, eu não lembro quem que era, ele falou, ele veio aqui e me ofereceu mais, só que eu vou fazer contigo justamente por esse teu trabalho. Que tu trouxesse tudo para mim e tu provasse para mim o que tu pode fazer, o que dá para fazer e o porquê que tu vais me pagar menos. E aí eu senti confiança, ele falou. E um caso legal que foi, por que eu consegui fazer o estudo no terreno? Chegou um dia, eu falei, cara, não aguento mais. Aí eu disse, mãe, vamos junto comigo. Um sábado, eu disse, olha, ele disse que é para ir lá às 5h30 da tarde no sábado. Não sei se ele já falou na época para eu nem ir, né? Eu disse, mas eu vou. A gente quer fazer as coisas, eu vou, né? Eu disse, mãe, vamos lá comigo. Eu disse, certo, nós vamos chegar lá às 5h30, 6h, 6h30, a gente vai estar vindo embora já. Mas vamos lá só para desencargo de consciência. Se deu, se não deu, vamos embora e acabou. Para mim deu, né? Não, tá bom. Resumindo, chegamos lá às 5h30, 5h45, 5h50 estava assinado. E ficamos lá até 9h da noite tomando café e conversa daqui, conversa dali. Por quê? Porque ele vendia pro meu avô, pai da minha mãe. Pronto. Não acredito. Aí ali deu o match, né? Não, juro, me arrepiei aqui agora. Como é que pode? Aí foi, conversa aqui, conversa... E hoje tem uma amizade fenomenal. A gente tem uma intimidade, uma amizade de, não do negócio, mas amigo, assim, sabe? Então, isso é muito reconfortante, assim, que a gente conseguiu desenvolver isso, sabe? E isso a gente foi com o tempo desenvolvendo, assim, é bem legal. A humanização, né? A humanização desse atendimento e não só valor, vou te dar tantos por cento dessa área e pronto. Meu Deus. Então, e a questão da avaliação do imóvel que tu comentou, é muito engraçado porque às vezes a gente escuta, pô, mas o lote é caro para comprar. É caro, mas tu vê em alguns minutos aqui, tu vê toda a dificuldade, né, que a gente passa, isso para tu ver se dá para fazer. Não tô nem ainda com o projeto. Não, beleza, consigo fazer. Agora eu vou projetar. Aí outra conversa. Aí tu começa, projeta. Aí, e Brusque tem uma dificuldade porque a gente tem muito morro e tem pouco buraco que a gente fala, né? Então assim, beleza, eu vou lotear aqui. Tem um morro. Vou tirar esse morro. Vou botar onde? Meu pai brincava, faz um buraco em terra, né? Porque não tem? Tu és obrigado a achar um outro local para botar o barro. E o que te mata no custo? É o frete. A máquina não é caro. A máquina é barata, mas o que te mata é o frete, é o caminhão. Porque o caminhão vai cheio e volta vazio. Só que ele te cobra vazio para voltar até lá. Isso é muito caro. Então, no final, mais um lote, 200 mil, tá? Mas tu vai ver o custo. Efetivamente, quanto é que é? É muito alto, né? E um loteamento ele é diferente de um prédio que tu, né, muitas vezes tu financia pelo banco, lógico. Tu consegue fazer um financiamento durante a obra,
Mas o prédio estando pronto, muitas vezes tu consegue o restante tu financiar via banco, né? Em um loteamento já, infelizmente, tu não tens um produto um bancário, digamos assim, não sei se o termo é esse, de uma instituição financeira, enfim, que ela te financia somente o lote, né? Te dificulta, né? Então, claro, tu tem financiamentos que tu financia o lote com a construção, mas muitas vezes o cara ele quer comprar o lote, ele não quer construir, né? Então ele tem que pagar para ti. Aí aquela coisa que tu faz para 10, 12, 15, 18 anos. Então, quer dizer, tu tem que botar o dinheiro para tu receber em 10, 12, 15 anos. Aí a pessoa não entende por que custa caro. Mas olha o risco do negócio. Justo. Né? Tu bota o teu dinheiro na frente, sem contar o tempo, né? Porque imagina, para ver se dá ou não para fazer, tem que passar por todos esses processos. E tudo vai, né? Tudo vai. E aí depois, beleza, fechamos percentual de permuta, tudo... Quantos anos até esse loteamento sair? Aí vai do tamanho do empreendimento, sabe, Jéssica? Até aqui em Brusque é bem rápido, assim, o licenciamento. O Tulipa, por exemplo, levou quanto tempo para vocês começarem a executar? O Tulipa, ele é um caso um pouco assim, até diferente. Deixa eu te explicar por quê. Porque o Tulipa, ele apareceu como uma oportunidade de negócio e o cara já estava executando. Entendi. O cara tinha executado a entrada. Só que o loteamento na época eram 55 ou 56 lotes. E ele tinha um local que era muito ruim, que ia ter aterro. Iam ser colocados, se não me engano, eram 10 lotes na época em cima desse aterro. Um aterro de, cara, uns 15, 20 metros de altura. Loucura. Imagina, tu botar uma casa ali em cima. Responsabilidade disso. Aí conversa vai, eu, meu pai, e daí na época o seu Júlio, que já é falecido, que era dessa empresa de Floripa lá, que presta serviço pra gente ainda. O filho dele trabalha com a gente. Que é o pai do Vitor. O que a gente pode fazer? A gente pegou, a gente fez o estudo do loteamento novamente, levantamos toda a parte topográfica do terreno, refizemos o projeto, cancelamos aquelas licenças e reaprovamos o projeto novo. Já tinha incorporação, tivemos que, na verdade, desfazer a incorporação. Nossa! Então, na verdade, o tempo gasto ele foi maior do que o empreendimento normal. Mas hoje, assim, para um licenciamento em Brusque, assim, tu bota ali... talvez uns 2 anos, assim, 1 ano e meio, 2 de licenciamento para loteamento. Dependendo do tamanho do loteamento, né? Se tu tiver tudo certinho com documentação, se tu tiver com o projeto certo. Aí, claro, vai depender do profissional, né? De repente, o prazo de tu responder, talvez... tem que fazer uma modificação, quanto tempo tu demora para responder, né? Enfim, mas, assim, eu vejo, pela nossa experiência, de repente, talvez outros incorporadores vão escutar, vão dizer, Eduardo, é mais ou é menos, mas pela nossa experiência, mais ou menos isso. Né? Depois que tu tens o estudo pronto, na minha visão, assim, né? Tá, beleza, então agora eu vou entrar com os projetos, né? Então tu entende que são 2 anos que eu tô botando para daí depois eu começar a ter. Só que isso tu tens que botar o teu dinheiro lá na frente, tá? Eu gastei tanto, mas quanto é que o dinheiro ele me vale hoje? Beleza, 2 anos atrás eu gastei X, só que eu tenho que trazer ele pro valor real, pro meu presente. Né? Eu tenho que atualizar eu tenho que ter essa atualização monetária. E aí é onde que tu começa a ter um encarecimento da obra que daí resulta num lote caro, né? Sem contar também que cada vez está se tornando mais escasso os lotes em Brusque. Justamente pela nossa questão de topografia. Exato. É uma pena, porque é uma cidade boa, né? Sensacional. Uma cidade muito boa para morar. E aí tu acaba tendo muita dificuldade. Ou tu acaba pegando terrenos bons, mas tu faz uma quantidade de lotes muito pequena. E aí tu tem que cobrar muito caro, porque daí para valer a pena o investimento. Mas, infelizmente, é a nossa realidade, né? É uma pena. Eu sei que às vezes a gente vê o pessoal, às vezes comenta em rede social, pô, mas é caro, mas, gente, né? A gente tem uma dificuldade para executar, né? Infelizmente. E esse é o objetivo do podcast, passar essa informação para o pessoal também. Porque muitas vezes a pessoa que não tem esse conhecimento acha que o construtor, que a loteadora está ganhando... horrores em cima. Lógico, ninguém trabalha de graça. Com certeza, talvez alguém escutando vai dizer, então por que está isso fazendo? Óbvio, eu gosto disso. E não vou ser hipócrita, a gente ganha dinheiro com isso. Claro. Mas é o que eu sei fazer, né? Eu não sei, vou abrir uma tintureria, não sei nem por onde começar, não tenho essa pretensão. Mas a pessoa não fica bilionária fazendo isso, entende? Não. É uma coisa que é que nem vender carro. Tu vai comprar o teu carro, tá vendendo por X. A hora que tu vai naquela mesma garagem, o cara botou o preço do teu carro lá embaixo e vai vender. E tá ganhando um monte, mas é o serviço, é o que gira, né? Mas tem que ser assim, todo mundo tem que ganhar. É. Não dá. Então,
Então, é dessa forma que a gente trabalha, né? Não sei se Que é certo legal. ou errado, mas é a nossa metodologia. E, Eduardo, uma curiosidade de quem nunca negociou lote, nem nada do tipo. Quando a gente fala do corretor dentro de uma negociação dessa, o corretor é um acordo entre as partes de cada negociação? Por exemplo, quem paga é a loteadora? Não, quem paga é o dono do terreno. Tu diz numa permuta? Numa permuta. Geralmente, o corretor ele cobra a porcentagem X dos dois lados, mas aí é proporcional ao que cada um vai ganhar. Legal. Ou seja, no final é sobre todo, é normal, né? Digamos assim, uma venda de um lote de 200 mil, por exemplo. Vamos botar os 6%, né? Que é a nossa tabela. O cara vai ganhar 12 mil. De repente, se fosse esse 200 dividido 100 cada um, ele ia ganhar 6 de cada um. Mas no final ele vai ganhar o mesmo 12. Dá no mesmo. Né? Então, geralmente, o corretor, ele cobra a porcentagem dos dois lados, mas é proporcional aos dois lados. Então, no final, é como se ele estivesse cobrando todo. Né? Claro, não é, eu enxergo dessa forma que não seria justo, por exemplo, o loteador ter que pagar 100% da comissão. Justo. Eu, pelo menos, acho que não é correto. E também acho que o dono do terreno também não deve pagar tudo. E, geralmente, para a loteadora, é mais interessante pagar esse corretor ou, tipo, pega um lote? Vai muito de cada situação. Aí eu acho que vai do fluxo de caixa de cada empresa, sabe? E aí Claro, se tu vai dar o lote, tu entende que tu tendo o lote lá na frente, esse lote ele vai te valorizar mais. Né? Aí vai também de uma negociação com o corretor. De repente, às vezes, o corretor, olha, não, eu prefiro talvez... receber uma parte. Receber talvez um pouco menos, mas pegar o dinheiro agora. E eu também já estou livre, eu não quero esperar o loteamento ficar pronto, talvez por uma necessidade pessoal. Ou a gente sabe que tem corretores, não, eu prefiro esperar, tá tudo certo. A hora que estiver pronto, eu sei que eu vou ter lá 1, 2, 3, seja a quantidade de lotes que for negociada, é isso aí. Mudando, antes que eu me esqueça de novo, que eu lembrei de te perguntar, passou, a gente entrou no assunto e eu fui esquecendo para mim não esquecer. Que eu ia te perguntar, quando tu vê alguém te oferece esse terreno, tem um terreno X tal, tu vai lá dar uma olhada e para iniciar esse estudo, tu pega com o cliente alguma exclusividade até para te desembolsar esse valor? Assim, a nossa maneira de trabalhar é essa. A gente pede um prazo de exclusividade só para olha, em X tempo eu vou te dar, eu vou fazer o estudo e vou te dar ele pronto. Né? Então a gente pega porque tu entende, eu não digo nem em relação à concorrência, mas eu digo em relação às vezes até ao próprio proprietário. Claro. Às vezes, de repente, a pessoa quer fazer com todo mundo para ver qual que é melhor. Aí no final é ruim, porque daí fica os loteadores se degladiando. Para quê? Né? Então, eu acho assim, a gente faz dessa forma, né? E tem sido bem aceito, o pessoal já entendeu o mercado que é assim, então isso é bom. Aí tu consegue trabalhar tranquilo, por mais que no final do prazo tu apresentou, e a gente diz, olha, o senhor não é obrigado a fechar com a gente, mas dá esse prazo para a gente poder trabalhar de forma tranquila, porque eu tenho todo um investimento antes, que é alto. Então, no final eu trago aqui, beleza, dentro do prazo que eu pedi. Que isso vai depender do tamanho do terreno, né? Às vezes alguns um pouco mais, quando o terreno é maior, o terreno é um pouco menor, eu sei que... Daí, eu sento com o pessoal da topografia, olha, quanto tempo demora, tal, a gente tem essa noção. Aí a gente pega um prazo um pouco menor. E ao final tu apresenta o projeto, e aí se deu, beleza, vai para contrato, aquela coisa toda. E se o cara não quer... Mas dificilmente não querer, porque quando o cara ele entra contigo num estudo é porque ele já tem também interesse em fazer. Legal. O que vai mandar é aquela coisa, talvez vai pagar um pouco mais, um pouco menos, é a negociação daí, né? Aí entra a parte da negociação. Mas que bacana aqui no mercado do loteamento... Aqui em Brusque, tá? A gente ainda não tem obras fora. Aí eu te confesso que eu não sei como é que é fora. A gente já teve a gente tem uma outra área que a gente está trabalhando fora que eu fiz dessa forma e também deu certo. Mas como a gente hoje não está com tanto afinco fora, por enquanto, então eu não sei como é que tá. Hoje o foco de vocês é aqui em Brusque. Por enquanto sim. A gente tem ideia de expandir, mas hoje a gente tem algumas obras em licenciamento. Então, a gente também não quer dar o passo maior que a perna. Tá certo. Né? Daqui a pouco a gente tem muita coisa e, de repente, não conseguir entregar. Então, a nossa maneira também é essa, sabe? Então, o que a gente tem hoje está tranquilo. A gente vai fazer, vai entregar, tudo certo. No andar dessas obras, a gente vê, daí vai vendo daí, né? Legal. E tem muito projeto, então, aí a caminho pro pessoal. Tem. Pode contar um pouquinho, assim? Pois é. Tá andando. Tá andando. Sabe por quê? Vem novidade. A corretora, sabe como é que é, né? Justo. Né? Então, tem o fato surpresa, na verdade? Justo. Mas tem novidade tem. a caminho. Nós temos em alguns bairros aí, alguns empreendimentos, assim,
que já estão bem adiantado o licenciamento. Então a gente está bem empolgado. Assim, porque hoje a gente conta com quais obras entregues ali de vocês? Na verdade, as duas? As duas, é o Lili Bruns e o Tulipa. Legal. É até uma coisa que eu gosto de contar, que às vezes a pessoa fala, pô, mas tu vai no terreno? Eu sempre gostei de entrar no mato. Não acredito, meter a galocha e vai embora. Eu, dentro do meu carro, tenho corda, tenho facão. Não acredito. Sim. Um dia a polícia me parou, daí... Tens alguma coisa aí? Eu falei, eu tenho facão. Aí o cara, mas tens um facão pra quê? Eu disse, cara, eu tenho facão, tenho bota e tal. Eu expliquei, beleza, tudo certo, porque facão é arma branca, né? Não pode, né? Não acredito. Mas eu expliquei, olha só, é porque eu sou engenheiro, a gente tem a empresa assim assado, e eu entro no mato junto com a topografia pra ver o terreno. Eu gosto de entrar. E tu vai junto, pega o dia com eles e fica o dia inteiro... Todos esses que a gente tá fazendo, eu conheço o terreno de... Cabo a rabo. Sim. Eu entendo, Jéssica, que isso é importante. Eu acho que eu não tenho que ficar só na frente do computador, no ar-condicionado, porque o cara traz o projeto. Quantos projetos que foram trazidos que depois eu tenho propriedade para discutir, digamos, no bom sentido da palavra, né? Claro. Discutir com o meu projetista, olha, mas aquela área que a gente viu lá, que era um pouco melhor, tal, de repente a gente não consegue melhorar isso aqui e tal, porque eu fui lá e eu vi, né? Eu entrei no terreno. Eu gosto disso. Isso já desde a época do pai a gente sempre foi. Eu lembro... Cada vez que era para ver um terreno, era acordar às 5 e pouco, 6 horas, tomar café cedo, que meu pai ele queria ser de casa cedo, era agoniado. Não acredito. Mas a gente foi acostumado assim. A gente cresceu assim. Né? Então, eu não consigo fazer um empreendimento se eu não for... Não é que eu não consigo, né? Talvez um pouco exagerado, mas... Mas faz parte da tua essência. Faz parte, exatamente. Eu gosto de entrar no terreno e ver o que vai ser feito. Né? Lógico, tu lá com o olho é uma coisa, a hora que vem o levantamento, tu vê, pô, é mais em pé do que eu imaginava, ou talvez não é tão em pé quanto eu imaginava. Mas tu viu, tu consegue pegar aquele mapa, não, pô, legal, aqui, aquela outra parte, não, aquela parte era muito em pé, não dá para aproveitar, então tu viu lá, sabe? Assim não, assim o cara atrás tu tem que aceitar e acabou se tu não fosse lá. Essa é a minha visão, pelo menos, né? É que nem quando, por exemplo, um construtor te convida para participar de um projeto do início ao fim. Perfeito. Tipo assim, Jéssica, eu tô aqui com esse lançamento, essa é a tabela, esses são os acabamentos. Diferente do que o Jéssica, olha só. Tô pensando em fazer um projeto assim, assado. Perfeito. Vamos comigo lá ver o terreno, vamos lá comigo, né? É porque tu já respira o projeto do início ao fim. Boa. E na hora que tu vai vender esse projeto, porque com certeza o cara ele vai voltar, olha, pô, né, a Jéssica é tão legal, veio aqui do início ao fim, não, vou dar uma exclusividade para ela, vou deixar ela trabalhar. Tu respirou o projeto do início ao fim, tu vai saber tudo para falar pro teu cliente. Exato. E aí o cliente ele vai te ver como um especialista daquele produto e ele vai ter muito mais segurança para comprar aquele produto contigo. Porque ele vê que tu conhece. Bate pronto, ele perguntou, pá, é isso, é assim, é assado. E se tiver alguma coisa que tu não sabe, tá bom, mas tu vai perguntar e tu vai trazer a informação. Né? Então eu acho importante isso aí. E até porque o dono dessa área, ele vai perceber que tipo assim, poxa, o cara foi lá, o Eduardo foi lá ver o meu terreno. Então realmente ele tá interessado. Não, direto, meu. Nesses outros ali, eu entrei no mato, o pessoal, pô, mas tu vai entrar? O proprietário estava junto, eu disse, olha, eu tenho que ver as extremas, o senhor pode ir? Aí eu cheguei junto, ele disse, Eduardo, mas tu vai junto? Eu pensei que era só para mostrar ao pessoal, eu falei, não, eu quero ver também. Aí vai com o facão na mão e vai indo embora. E assim, eu tô te imaginando de galocha, um chapéu para não pegar sol. Não, chapéu eu não sou de usar, mas é aquelas botas 7 léguas. E vou dizer para ti, tu vê, eu faço isso com o pai desde 2005, tá? Faz 19 anos. E nunca vi uma cobra nesses anos todos. Não acredito. E, cara, eu tenho pavor de cobra, né? Tu pode botar um leão ali na porta que eu não tenho problema. Agora a cobra me paralisa. Blindada. Não. Mas por quê? Algum trauma de infância? Alguma coisa? Nada? Não. Só medo. E eu sempre tive a sorte de nunca encontrar. Não é bom nem falar, rapaz. Se tu tá pra ir ver alguma área, a gente para o assunto aqui agora. Não, tá tudo certo. E sabe o que eu acho mais bonito? Tanto da tua história quanto da história da Carol. A todo momento vocês lembram do pai de vocês. Sim. A todo momento. Desde pequeno meu pai, desde pequeno minha mãe. E a gente cresceu assim. Como é bonito. Sim. A gente sempre foi muito amigo, sabe? É legal. Isso é muito bom lembrar assim. Aprendemos um monte. Brigava e coisa. Aí daqui a pouco já dava tudo certo. Aí um pra cada lado. Daqui a pouco dava 5 minutos. Vamos tomar um café? Vamos. Aí pronto. Mas daqui lá tu não devias ter falado, mas tu também. E tava tudo resolvido. Tudo resolvido. Hoje ainda, minha irmã, a gente não lembra de uma vez que a gente brigou. Sério? Não. E deu uma discussãozinha, vai cada um pra sua sala. Daqui a pouco, eu toco o telefone, vamos lá tomar um café, vamos. Pronto, acabou.
Passou, esqueceu. Deu. Essa que é a vantagem de trabalhar com homem também, né? Não digo nem só o familiar, mas lá é só a menina, né? Então, quase tudo. Não, na imobiliária os corretores sim. Ah, tá. Mas aí da parte de locação, daí não. Aí é mulher. Na locação vai ter um rapaz. Não, mentira. Vão ter 4. 4 rapazes. Tem o Tomás, que é da parte de desocupação, de manutenções. E depois tem os 2 captadores e tem o demonstrador do imóvel. São 4. E o restante é tudo mulher. Entendi. Mas assim, a nossa equipe é uma equipe bem tranquila. Né? É todo mundo muito unido, o pessoal se dá muito bem. Lógico, uma vez ou outra tem uma entrevista, isso é natural, né? Mas assim, de dizer que um não fala com o outro porque não gosta, não, isso não tem. Não tem. Não. Até por causa da estruturação que vocês já vêm tendo, né? Há muito tempo. E assim, Eduardo, qual que é a tua visão como loteador, estando urbanizador, né? Enfim, estando a parte também aí de uma imobiliária. Qual que é a tua visão em relação a Brusque? O que a gente pode esperar? O que tu vem sentindo, assim, numa visão propriamente de lançamento? Então, Jéssica, uma pergunta interessante. O que eu enxergo, né, do nosso mercado imobiliário aqui em Brusque, né? É um clichê, mas é verdade. A gente mora numa região, não só de Brusque, mas no geral aqui do país como um todo, a gente mora numa região muito abastada, vamos dizer assim. Tem muito dinheiro, o pessoal investe muito. E principalmente Brusque, o pessoal aqui em Brusque, ele é muito empreendedor. O pessoal gosta, tu vê, né, o teu podcast aqui, empreendendo, tu tens o teu outro negócio. E o brusquense, ele é assim. Às vezes o brusquense ele não é satisfeito com o negócio. E não é que é ganancioso, não. É porque é empreendedor, quer ir lá, quer investir aqui, quer investir lá. Então eu enxergo que tanto para loteamento quanto prédio, a incorporação no modo geral, o mercado imobiliário no modo geral, eu tenho certeza que vai crescer muito. Lógico, não sei dizer uma porcentagem, não tenho também esse conhecimento, mas principalmente pautado pelo nosso plano diretor que está sendo aprovado agora, né? Tu deve saber. A mudança, né? A mudança. Então, assim, todos os nossos índices construtivos vão mudar, né? Os parâmetros construtivos. Então, tu vai conseguir fazer mais pavimentos em locais que até então não podia, ou era menos, né? Tu vai ter recuos melhores, tu vai ter taxa de ocupação melhor, tu vai ter índice de aproveitamento melhor e automaticamente isso valoriza o mercado imobiliário. Então, eu sou um pouco cético, assim, com alguns investimentos, porque a gente cresceu fazendo investimento no mercado imobiliário, então a gente confia muito no mercado imobiliário. Então eu vejo que dos investimentos garantidos, o mercado imobiliário ele é eterno. Tu sempre vai poder investir, que tu sempre vai ganhar. Não tem, Eduardo, mas não tem. Eu não enxergo que tu vais perder comprando um imóvel, tu vais perder comprando um terreno. Eu lembro assim, quando a gente era um pouco mais novo, a gente, de novo puxando para a memória do pai, às vezes o pai dizia, esse terreno passei aqui, o cara queria me vender de graça, não comprei hoje, olha aí o que fizeram. Dizia, olha só. Mas então isso vem lá de trás. Então eu enxergo que, cara, quem comprar, claro, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, né? Tanto para os empreendedores, os incorporadores, quanto os corretores, né? Eu enxergo que quem compra imóvel não vai errar. Seja lote, seja casa geminada, seja apartamento, seja estúdio, seja sala, o que o cara comprar, o cara vai ganhar dinheiro. E eu defendo muito o lote, agora puxando um pouco para o nosso lado, porque eu entendo que o lote, ele te dá um custo baixo de manutenção. Claro, entretanto, tu tens os apartamentos que eles te rendem também, né? Né? Então, mas assim, eu acho que a pessoa comprar no mercado imobiliário, apartamento vai estar bem comprado, vai ganhar dinheiro, sala vai ganhar dinheiro, casa vai ganhar dinheiro, lote vai ganhar dinheiro. E com o nosso plano diretor novo mesmo agora, a tendência é melhorar, né? Melhorar ainda. É aquela famosa frase, não adianta, né? Quem investe em terra... Não erra. Não erra, tu aumenta o teu patrimônio. Sempre vai existir o pró e o contra. E assim, tu sempre vai conseguir um bom imóvel, tu sempre vai conseguir encaixar numa outra negociação que tu venhas a fazer. Né? Tu vai comprar, vou comprar um carro, não tem problema, tá bom, tu vais conseguir encaixar, não, vou comprar um imóvel na praia, vou comprar talvez um apartamento maior, um imóvel melhor para a família, tu tens um menor, tu consegue botar, então é sempre um cheque, né? Uma moeda de troca moeda boa, de troca, né? Então não tem, e aí não tem, o cara que comprou o lote por 100, ele vai encaixar por 120, por 130, eu enxergo dessa forma, pelo menos, né? Exatamente, e não adianta, né?
Aqui a gente tem muita gente migrando para a cidade. Sempre, agora só tá vindo estúdio, flat, investidor. Não! E o cara tá comprando para investir, mas aí vem um universitário. Mas tá vindo gente de fora porque tá abrindo novos comércios para trabalho, moradia. Trouxesse um ponto importante, né? Que eu realmente não tinha me atentado a isso. A nossa universidade aqui, né? Olha o investimento que está sendo feito pela Unifeb, né? Temos a dona Rosê que tá matando a pau na gestão da Unifeb, claro, toda a equipe dela, e com novos cursos. Isso impacta positivamente para todo mundo. É o comércio local, é o mercado imobiliário, é o corretor, é para todo mundo. Todo mundo vai ganhar dinheiro com isso. Né? Tu comentaste do estúdio. Hoje é o imóvel do momento. Ponto. É o que está vendendo. E a rentabilidade versus ao investimento que o cara tem no estúdio, para quem constrói é bom e para quem compra é bom. Né? Então, eu enxergo que, cara, imóvel não tem erro, né? Não tem. Só sou contra comprar imóvel sem não. Aí é pedir para... Não, mas é do amigo meu que ele prometeu. Não, isso eu sou totalmente contra. Isso eu fujo, né? Mas fora isso... quantos casos, né, que a gente escuta? Não, eu comprei, mas estou pagando financiamento ainda no nome dele, o cara bate as botas, e aí? Para inventário, né? Não adianta, o barato sai caro, o que começa errado vai errado até o final, que foi o que a gente falou, é isso daí. Eduardo, mais alguma coisa que você acha assim, cara, eu preciso falar isso, tá tudo certo? Já está tudo certo, cara, eu fico tão feliz que tu convidasse, assim, eu não esperava. Acho muito legal, te confesso que ainda estou um pouco nervoso. Assim. Ainda tá nervosa? Imagina, foi sensacional. Eu acho que, claro, meu Deus, se eu pude contribuir um pouquinho assim para quem está ouvindo a gente e pro teu podcast, eu acho que é importante. E, cara, deixa assim os meus contatos, assim, quem quiser entrar em contato, a gente não é intocável, pelo amor de Deus. Às vezes, eu acho engraçado, assim, a gente tem a Nath que trabalha com a gente na imobiliária. Eduardo, ligou uma pessoa aqui, queria falar contigo, mas eu posso passar teu contato? Gente, meu Deus, passa. Eu não tenho problema com isso. Né? Porque às vezes a gente parece que transparece que, quem quiser falar comigo, tem o telefone, pode me mandar mensagem, pode ligar, não tenho problema com isso. Né? E realmente te agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho da gente, da nossa empresa. Imagina, foi extremamente legal. Falamos de comissão, tempo de loteamento, foi incrível, aula. Espero poder ter esclarecido um pouquinho. Com toda certeza, foi sensacional. E, gente, se vocês quiserem saber os lotes, tem lote disponível ainda no Tulipa? Tem ainda, tem nos dois, no Tulipa e no Lili Bruns. Perfeito, lotes disponíveis ali no comecinho. Foi passado o Instagram da loteadora. Vou deixar mais informações aqui na descrição desse vídeo. E, Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. E te vejo no próximo episódio.